Um assunto que com certeza vocês me pedem muito aqui no canal é para falar um pouco mais sobre os desafios que a gente pode enfrentar no dia a dia como desenvolvedor. Então eu decidi fazer uma coletânea de coisas que eu sei que a gente tem dificuldade, perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e também algumas coisas que eu vejo na internet que as pessoas têm dúvida, até mesmo pelos comentários que vocês me enviam. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre qual é a realidade do desenvolvimento, do dia a dia, principalmente focando um pouco mais no Rails, mas não se aplica necessariamente só a essa tecnologia, e que pode te ajudar a ser um desenvolvedor melhor, pode te ajudar a resolver os problemas e principalmente persistir e evoluir na sua carreira. Se esse vídeo é para você, então assiste ele até o final, porque com certeza eu tenho dicas valiosas que eu consegui juntar aí no decorrer da minha carreira. Se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é Daniel e eu sou desenvolvedor web há mais de 12 anos. E eu estou aqui no canal da Invenio, onde eu falo sobre programação web, sobre Ruby on Rails, sobre desenvolvimento de modo geral, e com tudo isso você entende como você pode conseguir o seu primeiro emprego como programador web utilizando essa stack. Se você gostar do conteúdo, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa dizer é que a vida do desenvolvimento, ela é menos glamourosa no dia a dia do que a gente vê em filmes, né? Às vezes, se você está acostumado a assistir séries como Mr. Robot, ou qualquer, sei lá, um CSI da vida, que você vê ali coisas que são, nossa, gasta-se muito tempo desenvolvendo, criando coisas. No dia a dia não é assim, né? A gente sabe que às vezes a gente gasta mais tempo pensando sobre a solução, resolvendo um problema que a gente se depara que parece difícil, então a gente tem que entender, analisar ele por várias perspectivas, e tudo bem, é assim mesmo. Para quem está iniciando, pode parecer um pouco difícil e abstrato algumas coisas, é muito normal que isso aconteça, e eu separei algumas dicas que podem te ajudar, e principalmente a gente ir identificando alguns problemas, né? Então, se vocês me permitem, eu vou olhando algumas anotações que eu fiz aqui, e que a gente vai discutindo aqui, porque isso é muito mais um bate-papo, tá? Acho que é bem importante nesse caminho. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar bastante é a ideia de simplicidade que o Rails traz. Isso facilita muito, diminui muito a barreira de entrada, então você consegue criar projetos fantásticos, projetos completos, né, com pouquíssimos minutos, pouco tempo, mas que ali no dia a dia do desenvolvimento, você às vezes vai precisar criar, obviamente, né, no seu projeto, uma estrutura mais complexa. Igual nós fizemos aqui em algumas aulas que tem aqui no canal, onde a gente cria, por exemplo, uma estrutura de seleção de equipamentos somente daqueles que estão disponíveis. Essa é uma consulta que para muitas pessoas não é trivial, mas que é necessário. E eu acho que é muito aquela linha de uma evolução constante, né? Para quem trabalha com tecnologia e outras áreas, até mesmo a medicina, que também não para de evoluir, a gente pensa no conceito de lifelong learning, aquela ideia de você aprender para a vida toda a vida você vai ter algo novo a aprender. Então não existe esse conceito de você saber o suficiente para você se manter estável. Não existe isso, né? Na programação não seria diferente, porque é uma coisa que muda sempre, todo dia, mas eu vejo assim que é importante que a gente tenha isso assimilado. Isso vai te ajudar, por mais que você tenha pouca experiência, se de repente você é um júnior, uma pessoa que está estudando, né? Já fez um estágio ou é apenas estudante de faculdade, mas você de repente quer evoluir e fica pensando, poxa, eu não sei o suficiente. Começa agora, começa a criar seus projetos, começa a se candidatar nas vagas que você tem interesse e vai usando isso como aprendizado, se coloca como protagonista da sua carreira. Acho que um ponto que eu vejo muito ali no dia a dia, quando eu trabalho, né, com as pessoas de diferentes níveis, já mentorei muitos estagiários, muitas pessoas júniores, e eu vejo que o principal ponto que faz diferença daquelas pessoas que evoluem no dia a dia, e daquelas pessoas que de repente ficam estagnadas, porque eu já trabalhei com pessoas que tinham ali, sei lá, 8 anos de experiência com desenvolvimento e não conseguiam sair de um nível pleno para um nível sênior. Isso acontecia muito porque a pessoa tem que se colocar como protagonista da sua carreira. No sentido de, se você enfrenta um problema, é seu dever buscar uma solução para ele. Não que você vai saber a solução logo de cara, óbvio. Eu sei que nem tudo é assim, nem tudo é tão simples, mas que você se coloque numa situação de ir buscar, perguntar, né, tentar entender. Se você precisar parear para alguém te ajudar, ótimo, mas tente entender, não delegue a responsabilidade, porque amanhã ou depois você pode não estar naquela empresa e você vai precisar, de repente, ser a pessoa mais experiente na sala. E você vai precisar saber resolver aquele problema. Então se coloca desde o início como alguém que é muito curioso, né? Eu acho que o Steve Jobs reflete bem essa ideia da ideia do stay hungry e stay foolish, né?
que é a ideia de você se manter faminto, né? Você manter tolo ao mesmo tempo, de saber, né? A ideia de que busca conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem esse conceito de saber que você não sabe sobre tudo, que sempre tem algo a aprender. Falei bastante sobre esse ponto, mas é um ponto que é importante, tá? Tudo isso que eu estou dizendo vai guiar os próximos pontos de discussão que a gente tem hoje nesse vídeo. Então esse é o principal, acho que vale tanto para você que é mais iniciante, até mesmo para você que é mais experiente. Se coloque numa situação de que você está em constante aprendizado. Acho que um outro ponto que é muito importante, principalmente para os júniors, é aquela ideia de abstração, de conceitos que às vezes a gente está aprendendo ainda, e como a gente diminui muito a barreira de entrada, é natural que a gente vai ter que revisar alguns conceitos ali no dia a dia, né? Acho que o principal deles, que todo mundo deve ter tido dificuldade ali no Rails, é o Active Record. Eu também presenciei esse mesmo tipo de ponto quando eu fui aprender Rails, e talvez você também encontre esse tipo de sensação, que é de você cria tudo, é tudo muito mágico, mas como que as coisas acontecem? Essa mágica eu deixei explicado em outro vídeo, onde eu falo um pouco mais sobre que não é mágica, mas sim a tecnologia do Rails que faz isso, e que é, por exemplo, o conceito de ORM, né, que é Object Relational Mapper, que é basicamente como o Active Record funciona, a ideia de você pegar uma classe, abstrair com base no banco de dados, pegar todos os atributos e criar atributos relacionados na classe, sem que você precise ficar declarando tantas coisas. Obviamente isso pode parecer difícil, mas é muito importante que você entenda e abstraia a ideia, né? Então esse eu acho que é um ponto principal ali no dia a dia de um desenvolvedor Rails Júnior, que eu recomendo para você. Estude bastante sobre Active Record, relacionamentos, faça bastante exemplos, né? Crie estruturas que são diferentes, tente abstrair bastante ideias do dia a dia, porque com o repertório fica mais fácil de você treinar a área do cérebro que vai pensar sobre essa lógica de como que você deve criar, né, a solução para o seu projeto. Nada melhor, aquela coisa clássica, se você vai correr uma maratona, você não vai fazer isso, por exemplo, no primeiro dia. Você vai se preparar ao longo do tempo, sempre com um desafio mais difícil, até que você consiga correr, sei lá, 15 km, 30 km, e é muito isso que acontece ali no dia a dia. Um outro ponto que eu acho que é essencial, e isso não só para desenvolvedores júniores, mas eu vejo que algumas pessoas que ainda plenos têm dúvida com isso, é sobre debug. Como que eu posso encontrar um defeito, encontrar um problema, aquele famoso erro, né? Undefined method for new class. Poxa, o que isso quer dizer? Provavelmente porque você pegou um objeto nulo e está acessando alguma coisa que não existe ali dentro. Então, é importante você entender o conceito, aprender a ler o backtrace e aprender a debugar, colocar o debugger, encontrar problemas, né? E isso eu ensino um pouco mais em uma live, então depois eu deixo o link aqui também para vocês. Mas saiba, essa é uma habilidade que ela é essencial, porque, via de regra, a gente vai passar muito mais tempo debugando e entendendo situações do que necessariamente, às vezes, codificando. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai pensar muito sobre solução? Então a gente precisa detectar problemas e estar muito aberto a trazer esses pontos. Às vezes é o seu usuário, às vezes é uma pessoa responsável pelo projeto, né, que a gente chama de PO, às vezes vai ser uma pessoa de qualidade que vai trazer o problema, e você tentar entender o problema, simular situações. Acho que é muito rico quando você faz isso, atrelado ao debug, e principalmente manter a sua mente aberta, não trazendo aquela situação de, na minha máquina funciona. Porque às vezes funciona em determinado contexto, mas o seu código ele não é livre de erros, né? Se você pensa dessa forma, você vai ficar estagnado. Você vai ser uma pessoa que não consegue evoluir e enxergar a perspectiva dos outros. Isso é muito importante no dia a dia do desenvolvimento, que você entenda o problema que as pessoas estão trazendo e encontre uma solução para o problema, ao invés de você, de repente, ficar numa postura mais resistiva, uma postura de não, eu não tenho problema, não encontrei nada. Porque se as pessoas estão te reportando problema, sinto lhe informar, mas sim, eles existem. Acho que um outro ponto também, né, que é importante a gente lembrar, é que a gente vai vivenciar muitos saltos quânticos ali que seja, no início da carreira, onde você hoje, por exemplo, não vai saber muito sobre criar um cadastro mais avançado, mas amanhã ou depois que você já fez seu projeto, você vai sentir que aquilo ficou muito mais fácil. E aí você vai aprender uma coisa mais diferente, né? Você vai sentir alguns níveis ali de platô, aquela ideia de que você se sente estagnado, mas que você vai aprender uma coisa nova e que você vai evoluindo. Isso é importante. Isso é a vida do desenvolvimento. Você sempre se desafiar, fazer coisas diferentes, coisas novas e revisar os conceitos que você já sabe, tá? Então esses ciclos eles vão ser muito rápidos no início, porque qualquer coisa que você aprende já faz uma diferença absurda e conforme você vai evoluindo na sua carreira, você vai percebendo que isso vai sendo um pouco mais
estável, no sentido de que você vai tendo, obviamente, aprendizados, mas que dificilmente eles são exponenciais, né? Eles são muito mais lineares, são um crescimento natural da tua carreira. Para as pessoas que são plenos, e às vezes você está me assistindo e fala, poxa, ele está falando muito de júnior, mas eu estou sentindo estagnado na carreira. Se esse for o seu caso, deixa aqui nos comentários, que eu quero fazer um vídeo focado só para vocês no futuro, mas aqui tem dicas para vocês também. De repente, você entender que existe um balanceamento entre a entrega do projeto. Então, você entregar com qualidade, diferentemente do júnior que vai entregar da melhor forma que ele pode fazer, o pleno ele tem que superar expectativas para ele começar a crescer, né? Isso é muito normal ali para você se destacar, você conseguir pleitear uma promoção na tua equipe, se você está buscando isso. E com certeza, você precisa aprender a balancear as entregas do projeto, junto com o aprendizado contínuo que eu tenho mencionado muito. Então é sempre fazer um fatorzinho novo, seja um design pattern que você está aplicando, um processo de refatoração, até mesmo se você estiver criando projetos Rails, aprender coisas que vão te ajudar ali no dia a dia, mas que não são tão triviais, como por exemplo a ideia do turbo, né? Você criar então um projeto usando Turbo Frame, utilizando estímulos, estruturas que vão fazer a diferença no dia a dia, né? Você vai criar um projeto muito mais coeso, muito mais funcional e muito mais com a cara do Rails, mas que com certeza você precisa, né, trabalhar isso, né, aprender, e é normal que isso aconteça. Na Academia do Ruby eu ensino muitos alunos a focarem nisso, né? Com projetos práticos a gente cria projetos de diferentes níveis. Obviamente tem coisas que vão ser mais desafiadoras para umas pessoas do que outras, então algumas pessoas, por exemplo, têm mais dificuldade em integração de layout, mas outros têm mais dificuldade, de repente, em criar uma classe no back-end. Então a ideia é de você, como pleno, sempre evoluir um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre o assunto, já que você revisou os conceitos e vem revisando eles desde a sua fase de júnior, né, que a gente falou um pouco mais sobre a ideia de conceitos, falei do RM, mas existem vários outros, e esse provavelmente é um ponto que você precisa aprender a fazer para você evoluir e não se sentir estagnado. Lembra sempre, qualidade sem defeitos, então isso é sempre importante. Teste bem o que você está fazendo, converse muito com a tua equipe para você conseguir prever situações no teu código, porque seu código não é simplesmente codificar, né? É você saber ali no dia a dia resolver os problemas. Um ponto que a gente tem que lembrar muito é que às vezes algumas coisas que a gente faz geram o que a gente chama de dívida técnica, o débito técnico, né? No caso do débito técnico, pensa nisso, se você às vezes não está acostumado com esse conceito, a ideia é de que algumas coisas a gente passa, vamos pensar que você tem um cheque especial ali, e você passa e você vai ficando negativo no teu projeto. Até que chega um dado momento que o teu projeto não tem mais saldo, você não consegue mais evoluir com o teu projeto porque tem muitas dívidas. Então é muito importante que você aprenda a gerenciar isso, e você vá resolvendo os débitos técnicos na medida do possível. Se você tem, por exemplo, uma atualização do Rails que você precisa executar, você tem que fazer ela o quanto antes. Tenta conversar com o teu PO, tenta conversar com o seu tech lead, né? Para como que você consiga priorizar isso. De repente ninguém está olhando para isso, seja você a pessoa que defende essa questão. Se você não faz isso, isso vai prejudicar a performance não só do seu time, mas da tua aplicação e até mesmo o desempenho seu individual. Afinal de contas, esse débito, né, essa pendência que você tem, ela precisa ser resolvida o quanto antes. Senão ela pode ficar muito mais complexa de ser feita. É aquela ideia da obra, né? Se você não resolve um problema ali, ele vai ficando cada vez mais difícil e provavelmente isso às vezes pode impactar a tua obra, né? Caso, sei lá, a gente vê aí tantos problemas de não fez a manutenção, de repente o viaduto caiu. A mesma coisa se aplica a software, né? Então a gente tem que sempre ficar atento. Esse é um desafio ali do dia a dia e a gente tem que sempre saber resolver. Muitas pessoas me perguntam sobre escalabilidade. Eu devo dividir em microserviços, eu devo criar aplicações que são, por exemplo, já pensando em escalar utilizando estruturas AWS. A minha dica é a seguinte: avalia muito o desempenho e o uso da tua aplicação. Às vezes você está criando um projeto que, sei lá, é um cadastro. 5 pessoas vão usar a tua aplicação. O que você vai pensar sobre escalabilidade ali naquele momento? Mas às vezes você vai criar uma aplicação que é usada por milhões, milhares de pessoas. Então você vai ter que, obviamente, pensar num serviço que ele é diferente. As realidades elas são diferentes. Você não pode criar um software que é usado por 2, 3 pessoas da mesma forma que você cria um software para milhares de pessoas utilizarem no dia a dia. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já trabalhei com projetos dos mais diferentes níveis. Trabalhei com projetos que são mais específicos e para clientes muito mais modestos, né? E ao mesmo tempo trabalhei com projetos focados na área de mobilidade, projetos que tinham foco de repente na área de saúde, projetos que eram realmente utilizados por milhares de pessoas durante o dia.
E esses projetos a gente tinha que focar em performance, fazer consultas otimizadas, os endpoints, que no caso, sei lá, você criou uma estrutura que é separada entre back-end e front-end, você, de repente, criou uma estrutura que responde rápido, porque às vezes 3 segundos a mais que demorar, isso vai ser decisivo para a tua aplicação travar ou não. Então você tem que pensar nisso, na estrutura de escalabilidade e até mesmo às vezes separar em serviços independentes para ficar mais fácil de gerenciar isso na infraestrutura. Mas quanto mais a gente pensa nisso, mais complexa de repente a solução é. Então por isso que a gente tem que saber dosar cada coisa. Porque se eu não sei dosar, pode ser que eu cometa o erro de criar uma aplicação que ela é muito complexa, ela fica difícil de desenvolver, mas ao mesmo tempo você tem um projeto que não precisa gastar tudo isso. Então seu projeto fica caro de ser mantido, tá? Lembra que no dia a dia, dinheiro é um ponto importantíssimo no projeto, né? Porque ele simboliza o sucesso ou a falha do teu projeto. E aí, você precisa criar um projeto que ele é condizente com isso. Então, se você é pleno ou sênior, lembre-se de sempre criar um projeto que ele precisa crescer, mas que ele tem que estar focado com a realidade do seu cliente, da solução que você está implantando. Se você tem dúvidas sobre isso, faça monitoramento constante do uso do seu serviço. Existem ferramentas para fazer isso. Se você tem dúvida e quer ver aqui no canal sobre isso, deixa aí nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo sobre esse assunto especificamente. Mas lembre-se, meça antes de sair supondo algumas questões. Uma outra questão que vocês me perguntam bastante é sobre infraestrutura. Quando que eu devo utilizar, qual infraestrutura eu devo usar, se eu devo usar AWS, devo usar Azure, devo usar Local Web, devo usar, de repente, Heroku, o que eu uso? Pode parecer meio clichê, mas depende. Depende muito do projeto, depende muito da dificuldade que você tem. Eu respondi, acho que ontem ou hoje, uma questão lá no Instagram sobre isso. E esse é um ponto muito importante, porque assim, se você tiver menos conhecimento técnico, eu recomendo você utilizar aplicações soluções que abstraem mais o dia a dia. Exemplo, a gente tem o Heroku, o Fly.io, ou Railway, que eu utilizo bastante nos meus projetos, porque você cria um servidor de uma forma muito fácil, com pouquíssimas configurações, aponta lá os endereços, fácil. Mas se você tem um pouco mais de experiência e quer reduzir custos, é preferível que você utilize uma estrutura de VPS, que é um Virtual Private Server. Só que ela é mais difícil de ser configurado, porque isso se conecta com uma outra questão de configuração de ambiente. Como que você instala o Rails, como que você configura seu banco de dados, qual que é o melhor servidor web para você usar, Apache ou Nginx, né? Então tudo isso começa a pesar. A minha recomendação de infraestrutura é que você pense numa infraestrutura que seja fácil de ser mantida, dentro das condições que você tem, e de repente, se você é uma pessoa que quer conhecer mais sobre isso, utilizar soluções mais avançadas, como Terraform, Kubernetes, que provavelmente vão ter um custo maior, mas são mais gerenciáveis. Então você tem que sempre pensar e medir custo, sua experiência e a facilidade de configuração para você, tá? Então pensa sempre nessas soluções, não tem uma solução muito pronta, mas se você puder começa com as PaaS, que são Platform as a Service, Heroku é uma delas, e vai evoluindo para você ter cada vez mais controle dentro da estrutura que você está desenvolvendo, tá? Essa é uma dica que eu tenho aí e com certeza vai te ajudar a ter aplicações de deploy, mesmo que você não tenha tanta experiência com desenvolvimento. Pensando um pouco nos desafios técnicos que a gente pode enfrentar no dia a dia, acho que para desenvolvedores menos experientes, uma coisa que a gente tem que lembrar é sobre sempre erros de typo, né? A gente fala que é erros de escrever muito próximo daquilo. Então pensando, por exemplo, de você escrever um index, né? Pra você adicionar um índice lá no banco, você colocar 2x. Em vez de index com um x só, você coloca 2. Isso vai dar um erro, às vezes você não vai notar, às vezes é um espaço, uma vírgula que faltou. Então, analise muito seu código. Utilize uma técnica que eu particularmente acho bacana pra caramba, que chama Rubber Duck, que é você ter uma ideia de um patinho de borracha que você coloca ali no teu monitor e pode se aplicar a qualquer coisa, pode ser uma caneta, alguma coisa que você vai explicando e você, conforme você explica para outra pessoa ou para um objeto que seja, né, esse ser abstrato, você consegue encontrar o problema. Muitas vezes a gente usa as pessoas do dia a dia do trabalho ou da nossa equipe como esse patinho de borracha, né? Você vai e começa a explicar para a pessoa e você fala, poxa, encontrei o defeito. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Quantas vezes isso não aconteceu com pessoas que me chamaram, né? Porque enquanto eu era tech lead ou a pessoa mais experiente do time,
para falar, poxa, nossa, encontrei o problema. Aí a pessoa fica constrangida, você fica meio, poxa, eu não devia ter perguntado, devia ter olhado melhor. Então isso é uma técnica que te ajuda muito a resolver isso de um jeito fácil. Sempre analisa muito se você tiver dificuldade sobre escrita. Se está dizendo que está errado, está errado. Lembra que programação é uma ciência exata, né? Pode parecer meio místico em alguns momentos, mas não é. É sempre uma ciência exata. Uma coisa que pode acontecer de repente para as pessoas mais experientes são aqueles bugs, né, que são mais sutis. E de repente alguns problemas que são mais difíceis de diagnosticar. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo de debug, mas é sempre importante frisar que saiba reproduzir os problemas passando passo a passo, explicando, né, perguntando, entendendo o que cada pessoa faz. De repente você está inserindo um valor de texto que é maior do que o permitido dentro do banco de dados, sua aplicação vai quebrar. Mas é uma coisa que você não testou no seu dia a dia. Então por isso que é importante que você domine e saiba entender como simular cada situação, porque às vezes na sua máquina funciona, mas está quebrando para o seu cliente. Então tente entender quais são os passos que aquele usuário, seja ele uma pessoa que está testando ou tua aplicação, o seu usuário real da aplicação, está fazendo. Então aprenda a dominar isso, porque isso é muito importante e decisivo para você ter soluções com maior qualidade. Quanto maior a qualidade do seu código, mais destaque você recebe e também você acaba, de repente, aí sendo promovido, ganhando uma oportunidade melhor dentro do seu time. Então, não esquece disso. Falamos sobre escalabilidade, mas é sempre importante frisar consultas. Façam sempre as consultas evitando fazer consultas adicionais, aquela ideia de query mais um, né? Então, façam joins, façam includes, façam as coisas que precisam ser feitas para a consulta ficar otimizada. Opte sempre por trazer dados filtrados do banco, ao invés de filtrar isso pela linguagem, no caso do Ruby ou Java ou qualquer outra coisa que você estiver utilizando. Se você filtra pelo banco, você traz menos registros, menos memória e o tempo de execução fica menor. Então, sempre opte por isso. E um desafio que a gente não pode esquecer, que eu particularmente acho que faz, as pessoas às vezes elas têm dificuldade nisso, é aqueles desafios não técnicos, como comunicação com o time. Como que eu posso explicar o que eu estou tendo ali de problema? Não está funcionando. Como que não está funcionando? Eu não sei. Você tem que tentar sempre coletar o maior nível de informações para que você consiga ser mais específico. Vou aproveitar para responder uma questão que me colocaram uma vez no YouTube, falando sobre, você não fala muito sobre ChatGPT, você não fala sobre a inteligência artificial, mas você não acha que isso ajuda muito no dia a dia? Ajuda. Mas pensa no ChatGPT como se ele fosse um estagiário, uma pessoa que você vai treinar. Então você precisa ser o mais específico possível e ser um pouco didático. Ele tem acesso a conhecimentos na internet, mas às vezes ele não entende o que você está falando, então você precisa dar contexto. Isso vale até mesmo para as pessoas da sua equipe. Tente ser mais específico no contexto. Eu não estou conseguindo fazer a minha migration funcionar. A minha classe de banco de dados, no meu model, não está salvando o registro corretamente, está retornando um erro XYZ. É importante que você seja específico. Quanto mais específico você for, as pessoas e até mesmo o chat vai conseguir te ajudar com a sua dúvida. Se você for muito genérico, às vezes a resposta que as pessoas vão te dar, ou o ChatGPT, ou o Stack Overflow, qualquer lugar que você for localizar, vai ser uma resposta abrangente que não vai resolver o seu problema. Então, foca muito em se fazer entender. Comunicação, acho que é um ponto essencial. Não é porque eu deixei por último que ela é menos importante. Muito pelo contrário. Eu acho que se você sabe se comunicar, você encontra as informações que você precisa. Se você tem essa dificuldade de expor suas dúvidas ou situações que você quer resolver, você provavelmente não vai ter o resultado que você deseja. Uma outra coisa que eu queria muito falar, que no dia a dia do desenvolvimento, o foco sempre é na entrega, né? Na qualidade da entrega, entregar bem, entregar funcionando. Então a gente precisa se preparar para que a gente consiga criar uma solução que ela é funcional, né? Que ela atenda ao requisito de qualidade, seja uma solução estável, ao mesmo tempo que a gente fique satisfeito com a qualidade do código que a gente está fazendo, então a gente crie testes, aplique padrões de projeto, faça tudo da maneira como a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente consiga, pensando nesse meio termo, fazer uma solução que é economicamente viável. De nada adianta a gente criar um projeto maravilhoso, um projeto que atende todos os padrões do mundo, é um projeto caro de ser mantido, porque utiliza uma infraestrutura absurdamente cara, sei lá, milhares de dólares por mês, e de repente o cliente não tem condições de pagar. Então pensa primeiro nessa etapa, de criar um projeto que funcione, tá? Se você está, de repente, desenvolvendo os seus primeiros projetos, está trabalhando aí como freelancer, quer criar as soluções, então sempre tenta criar a solução mais fácil e mais barata para o seu cliente e vai evoluindo com o tempo.
tá? Aprendizado é isso, né? O dia a dia do desenvolvimento é você ter escolhas, e cada uma das escolhas que você faz, ela afeta o seu projeto, tá? Então, assim, se coloca como protagonista, pensa que quem consegue evoluir sua carreira pode ser que alguém consiga te ajudar, teu mentor, teu tech lead, a pessoa do RH que está te ajudando a montar teu PDI, né, que é seu plano de desenvolvimento, mas você é o protagonista, você consegue resolver seus problemas. Então você tem que se colocar como a pessoa que vai arregaçar as mangas e faz acontecer. Não se coloca como um coadjuvante da tua história. A tua carreira é sua e você precisa aprender a evoluí-la. Estou aqui para ajudar as pessoas, tenho ajudado muitas pessoas aí no decorrer da minha carreira, né? Ajudei pessoas que eu trabalhei junto, tenho os mentores ali os mentorados da Academia do Ruby que eu estou ajudando, né, a se desenvolverem. Então acho muito importante que a gente saiba que ter sempre alguém para contar. Alguns dias vão ser mais difíceis do que outros e tudo bem isso. Você vai sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música. Pensar sempre que você vai entender sua dificuldade, você vai resolver seus problemas e você vai superar. E aí você vai criar projetos melhores e você vai ser um desenvolvedor melhor do que você é hoje. Sei que às vezes a gente tem essa sensação de estar estagnado, mas com essas dicas que eu estou te dando, com certeza você vai mudar de patamar, né? Então tenta aplicá-las ali no seu dia a dia, estuda um pouquinho mais, cria um projeto cada vez melhor e se supere, seja um pouquinho melhor do que a cada dia, tá? Com certeza isso vai fazer a diferença a longo prazo e você vai ser um desenvolvedor tão bom quanto daqueles que você mais admira ali na sua equipe. Cada pessoa é uma pessoa, não se compare com pessoas que são muito mais experientes do que você, porque provavelmente elas começaram antes de você. Elas vão continuar evoluindo. Então, pense o seguinte, que a gente vai melhorar. Você vai conseguir atingir o nível que você deseja, de repente do seu chefe, do seu gestor, do seu líder, de uma pessoa que você admira na comunidade, uma pessoa que você vê que programa bem, mas que essa pessoa vai continuar evoluindo, então ela vai estar um pouco à frente de você, mas que você vai ser melhor do que você ontem. Se compare com você, entenda que cada um tem sua história, sua jornada, e aprenda, principalmente, como inspiração, mas não como uma forma de você se martirizar, uma forma de você se sentir chateado por não ser bom, tá? Não fica pensando nisso. Pense que como eu posso ser melhor do que eu era ontem. Acho que isso pode parecer muito motivacional e clichê, mas é o fato, né? Em um mercado, em um mundo que não para de desenvolver. Um mercado que a gente sabe que a ideia de lifelong learning, né? A ideia de que você aprende para a vida toda. Então todo mundo continua aprendendo, tá? Então utilize como inspiração, mas nunca como uma situação de você se sentir culpado. Se você se identificou com algum desses pontos que eu comentei aqui, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo, falando um pouco mais sobre algum assunto. Com certeza hoje era um bate-papo e espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você, de repente, acha que algum amigo ou sua amiga quer saber um pouco mais sobre esses pontos, manda para ele ou para ela. E é isso. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.